Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, nossos irmãos encarnados, desencarnados. Hoje, como é o último dia do ano, eu vou passar um pouquinho do horário, porque eu tenho aqui várias questões para fechar. É um fechamento também do nosso estudo para o ano que vem a gente começar. Então, assim, não vai ter dedinho levantado. E quem tiver necessidade de sair, já fica pré-definido. Eu tenho que sair 21h30, 21h. Não quer dizer que a gente vai amanhecer aqui conversando, mas talvez um pouco mais a gente vai passar. Daí, né, dá com a mão e tal, beleza? Fica mais tranquilo assim, tá bom? Por que a gente abriu com essa música hoje? Porque a gente tem entendimento que o plano espiritual superior, as forças de trabalho, as forças de sustentação das casas, a nível pessoal, de cura, de tratamento, se resume aos espíritos. Então são os espíritos trabalhadores, falangeiros, e aí pode ser caboclo, preto velho, toda a infinidade de espíritos que trabalham para Jesus. Eles têm as suas funções bem definidas no trabalho a ser executado. Só que a gente não tem a dimensão espiritual da natureza espiritual na nossa vida. É tudo nosso, da equipe. Trouxemos muitos que precisaram vir através dos laços. Certo. Fizemos uma paragem só para essa grande ajuda, esse grande auxílio. Sejam todos bem-vindos. E para encher os nossos canecos de coco. Isso mesmo. Fiquem à vontade. Já trouxemos. Fiquem à vontade. Fizemos o que era nos permitido aqui também no nosso auxílio. Que bom. E vamos voltar. Agradecemos muito pela estadia. Certo. Deixamos esse e voltamos para a batalha. Certo. Sempre são bem-vindos, meus irmãos. E assim que for possível, retornaremos. Nossos irmãos do coração. Companheiro, a luta é grande. É grande. E vamos em frente. E vamos vencer. Obrigada. E que fiquem todos em paz. E deixamos esses queridos irmãos resgatados, claro, nos cuidados daqui da presença de vocês. Tá certo. Muito obrigado. Vamos em paz, seguir viagem. Que Jesus abençoe sua caravana. Que assim seja. Que assim seja. Então nós vamos ter muitas forças da natureza atuando em nós, nas casas de Jesus, a serviço da espiritualidade, da proteção, da defesa, do cuidado. Isso pode ser a nível pessoal. O que a gente sabe normalmente é que a gente desencarna um animalzinho de estimação nosso, né? Tem livros, tem leituras que falam, né? O próprio Chico Xavier falou várias vezes que os animais a nível espiritual muitas vezes permanecem conosco por bastante tempo, interagem, convivem, né? Mas como uma força de trabalho, nós não temos essa dimensão do poder que tem a força da floresta na proteção, no amparo, na sustentação da casa espírita ou do terreiro, seja ele qual for, em várias áreas de atuação. Na nossa casa nós temos vários animais que interagem conosco aqui, né? Protegendo, cuidando dos portões, cuidando do ambiente, às vezes ali na sala de fluidoterapia, na sala de reiki, vários animais fornecendo energia, assim como a fitoterapia, as plantas também. Eu falei isso para vocês porque nós já sabemos que conforme a necessidade da casa,
A maioria, né, os espíritos que são sustentadores da mata, da floresta, são caboclos e caboclas, né? Então, conforme a necessidade do trabalho, eles vão trazendo animais, né, a nível espiritual, e esses animais eles vão se posicionando na casa, se colocando de acordo com aquilo que eles precisam executar, com o trabalho que eles precisam fazer. E é uma coisa que foge muito do nosso olhar, a gente não valoriza muito isso, por falta de conhecimento e por falta de estudo. E talvez por falta de informações a nível espiritual, né? A gente lê nos livros aí de novo, do André Luiz, da série Nosso Lar, que tem cavalos, lá no plano espiritual. Os cavalos que carregam as macas, que carregam as carroças, com os doentes, né? Com aqueles espíritos que são recolhidos. Mas atuando na casa a nível físico, como interagindo conosco, normalmente nós não temos essa percepção. E oportunizando essa nossa conversa de hoje, nós trouxemos uma manifestação que aconteceu na segunda-feira agora, fresquinha, de antes de ontem. Parecia que era uma ideia para que pudesse fazer o fechamento de hoje, e as informações sendo trazidas para que a gente pudesse trazer o relato do plano espiritual a respeito dessa força, que é a força da natureza, que nós precisamos a partir de agora olhar com outros olhos. É muito importante que a gente pense assim, né? O que está acontecendo? Nós já tivemos caboclos e caboclas se manifestando aqui na nossa casa, dizendo para eles dizendo da preocupação com as florestas, com as matas, com tudo que está acontecendo, né? Porque a cura ancestral, ela vem da floresta, né? Hoje nós temos alopatia, temos as farmacêuticas, mas a cura ancestral, ela vem da floresta, e ela continua acontecendo a nível espiritual nas nossas casas, nas casas de Jesus, aquelas casas que têm a possibilidade, sempre isso, né? A possibilidade de compreender, de aceitar e de interagir, recebe mais essa força de trabalho, que é sempre uma ferramenta a mais para fazer com que a casa cada vez potencialize as suas energias, sua egrégora de trabalho, né? Para atender todos aqueles que aqui vêm, sejam encarnados ou sejam desencarnados. Tudo aqui é muito estranho, muito doido, muito louco. Por que se diz assim? Este lugar, verdadeiro manicômio, parecia com manicômio, é louco para todo lado. Também tem louco, também tem. Tem Mas não é só doido. louco, não. Tem doido que tem cada doideira. Como que conseguem conviver com uma cobra que fica por aí vigiando, não ataca para... Quase, ele não podia morrer, né? Como diz, quase desencarnei de novo, quase que eu morri de novo, quando eu vi o tamanho da cobra aqui dentro. É a força da jiboia, da floresta. E anda, aleluia. Quase morri. Sabe por quê? Aí não basta jiboia. Jiboia é isso? É uma cobra gigantesca que eu nunca vi, não sabia nem que existia. Nossos caboclos. Ai, tô eu aqui, de repente um baita lobo. Preto. Grande. O povo tudo aqui é louco. E por que me trouxeram? Mas é para cuidar, meu irmão. Eu não vou conseguir ficar nesse lugar. Eu tenho medo de tudo isso daqui. Tem doido, tem umas coisas muito feias, tem defunto que levantou das covas e anda. Como é que eu fico no meio desses loucos? Um espécio. Cada um desse é um tesouro. Tá bom. Cada um é um tesouro que a gente guarda. Você não quer? A nossa vida.
Você não quer achar uns piratas aí pra mim ir junto caçar tesouro? Me chama que tem os piratas também. Aí eu concordo, eu vou embora com eles. Eu saio daqui, olha, eu concordo em ir embora. Os piratas aqui não caçam tesouro, eles caçam. Eu vou lá caçar tesouro com os piratas, mas não me diga nada de tesouro aqui, porque Veja não que tem. assim, é tudo. Que é É o que está no nosso doido, olhar. doido. Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Tudo tem uma razão de Como que ser. a cobra não ataca o lobo e o lobo não ataca a cobra? Eles assim, Eles estão tudo. em equilíbrio. Ah, que Eles estão em equilíbrio. equilíbrio. Você não Né? tá falando O pai- a minha língua, você não tá pai- falando o que eu tô falando, você não tá falando o que eu tô O falando. Pai, que é o que equilibra tudo nessa casa, que é a energia do amor, do equilíbrio, nenhum vai atacar o outro, porque os dois têm a mesma intenção, têm o mesmo. Eles não me atacaram. Eu sei que aquela cobra não ataca, porque ela anda por ali, ela vai por ali. Mas é muito susto. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Quando eu tô saindo de um susto, olho pro lado, leva um susto maior. Mas você vai se acostumar. Não quero me acostumar com não quero. Olha, eu quero ir embora lá com os. Como que é? Com os piratas. É bom, eu acho que é legal, vou gostar de ficar lá no barco. Você vai querer ser o pirata. Eu quero ir lá com os piratas, lá com o barquinho deles. Acredito que lá vai ter um de perna de pau, um sem zóio, assim, sabe como que chama aqueles piratas? Mas é só isso, eu não vou ver tanta coisa feia que eu estou vendo aqui me assustando. Aqui é muita coisa. Mas é Assim, tudo todo mundo bem. junto. Tudo junto. Porque Todo tem mundo que cuidar de tudo. Tem que dar conta. Tá de tudo, louco? né? Não, aqui a gente nem dormir em paz não dorme. Nem dorme nesse lugar, é terrível. Por que É não terrível, dorme? não dorme. Você leva susto. Eu tô muito assustado aqui. Não precisa. É sério, eu tô dando risada, mas eu estou dizendo como que eu vou dormir se de repente eu acordo com aquela cobra por cima de mim? Ó, então eu vou falar Não, pra você. não quero. No começo, quando ela chegou, eu também levei um susto. Mas agora eu já muito acostumei com ela. Mas eu não quero me acostumar e não me com a acostumo. pantera, já acostumei com o lobo. Não quero. Já acostumei, a gente acostuma. Eu não gosto de floresta. Não gosto Não de gosto de floresta. floresta. Eu quero ir para dentro do barco dos piratas lá no meio da água. É. Lá no meio da água. Vamos ver o que nós vamos poder fazer. Mas não gosto de floresta, não gosto da bicharada em volta de mim e eu não nem dormi, eu durmo. Vamos ver se eles vão aceitar um aprendiz de pirata. Sabe? Se eles Eu aceitarem, tudo bem. prefiro ir lá, se eles forem caçar, até vou lá caçar tesouro. Não no mato, não na mata, assim, bicho, caçar bicho. Não gosto de matar bicho, não quero matar bicho, não quero bicho, não. E longe dessa cobra. Ah, não, ela é muito terrível, é grande. Você já viu ela? Ela não é pequena, não, ela é grande. Não quero. Tá certo. Eu penso que outros bichos vão começar a chegar aqui. Se já tem esses dois. Aí chega, né? Vai chegar outros bichos aí, eu não quero estar aqui. E chega mesmo. Então eu quero ir lá com os Tá piratas. certo. Lá pra Vamos dentro ver do o que mar. a gente pode Eu fazer. gosto do mar, eu gosto de ficar lá dentro da água, sem a terra. Tá bom. Vamos ver o que a gente faz. Já pensou se arrumam uma vaga para ele no navio do David Jones? Que ele acha que lá no mar não tem nada, né? Vários animais interagem conosco, cada um tem uma energia, tem uma vibração. Os lobos protegem os portões, as entradas. A força da jiboia é uma força de cura, né? Uma egrégora de energia de cura, de atendimento, energia da mata. Temos a Pantera Negra também, já está aqui conosco há mais tempo, foi dos animais mais exóticos, podemos dizer, né? Porque cão, gato, isso é normal, né? Então, dos mais exóticos, a primeira que chegou foi a nossa Pantera Negra, que realmente ela faz a vigilância, ela cuida, né? Cuida da casa,
dos hóspedes, né? Então tudo é muito amparado dentro desse sentido. E a gente precisa começar a ter esse olhar, né? Porque é uma força que a gente não... Como que você vai usar se você não conhece, se você não starta ela? A gente precisa startar ela no nosso coração, no nosso entendimento, para que a gente comece a usufruir, né? Não quero dizer que a jiboia que vai ter na casa de vocês seja tão grande quanto a jiboia que está aqui na nossa casa, né? Provavelmente que não, né? Mas, vocês lembram que eu coloquei a música da Força da Jiboia? Há tempos atrás, bem no comecinho, nos primeiros vídeos, eu coloquei a Força da Jiboia, né? Para que a gente possa compreender que é uma força de cura, que é uma força do bem. Porque a natureza está sempre equilibrada. Quem desequilibra a natureza? A gente. A gente, quando vai lá, interferir na mata, interferir na selva, né? E fazemos todo esse caos, essa situação caótica que acontece. Mas ela naturalmente, ela já vive desde que a Terra é Terra, nós temos essa natureza equilibrada no nosso planeta. Quando se desequilibrou, inclusive ao ponto de ter animais em extinção, que hoje são extintos, que não existem mais, é a mão do homem sempre. Mas está aí, a natureza a serviço do homem, sempre a nosso serviço, né? Trouxe mais uma manifestação, uma trabalhadora da nossa casa, espiritual, ela esteve aqui bem no comecinho da nossa casa, lá nos idos de... A casa foi fundada em 1998, no ano 2000, 2001, ela foi recolhida aqui, ficou aqui conosco, aprendeu, trabalhou por um tempo, e aí ela foi convidada para estudar. Existem colônias espirituais, onde existem escolas, faculdades, e quando a gente atinge um determinado objetivo na nossa missão, né, espiritual, a gente é convidado para aprimorar nossos estudos em outros ambientes. E aí a nossa irmã, na segunda-feira, se manifestou, voltou, foi convidada para retornar na nossa casa, para passar mais tempo aqui, para aprender novas coisas e novas possibilidades que estão surgindo aqui a partir do trabalho que a casa está executando agora. Irmão, que diferença nesta casa, como mudou, como ficou grande. Cresceu, né? Completamente diferente. Estive aqui há um bom tempo atrás, quando ainda era, acho que início, bem lá no início, era bem diferente. Eu estive aqui, aí me afastei, fui para longe, para estudos, para trabalho, e fiquei longo tempo longe. E nem tanto, né? No tempo, Sim. Se pensarmos no tempo, não tão distante assim de tempo. Mas foi reunida uma caravana de trabalhadores que vão ficar uma passagem de tempo aqui para ajudar. E eu fui convidada para vir. Que bênção. E qual foi minha surpresa e alegria de ver no que se transformou toda essa casa. Não acreditei quando eu cheguei. Bondade do nosso mestre, né? Nossa, tem muitos trabalhadores. Que incrível! E viemos, e muitos, para ajudar, que estão precisando de ajuda. E também vou ficar por aqui um tempo, também estudando, trabalhando, relembrando também. Era tão pequenininha, né? Mas tem muita novidade agora. Bastante novidade. Muita gente, muita novidade. Há quem diga que tem muita gente diferente, né?
Também, justamente, muita gente e de diversas regiões. Isso que é bonito. Diversas regiões. Então, eu tenho certeza que essa temporada que vou passar aqui vai me ser de muito útil, de muita utilidade para o meu aprimoramento, sabe? Para o meu aprimoramento mais além, né? E fico muito feliz por revê-lo, por estar aqui novamente. É muito bom e fico muito feliz e agradeço pelo convite de terem me convidado para vir. Sempre, essas portas sempre estiveram, né? Sempre estarão abertas, né? Para todos, né, minha irmã? E precisamos com muita urgência continuarmos com fé, força, coragem, fé na luz para não fraquejarmos, ou não esmorecer, não vigiar muito o pensamento, porque precisam muito de nós e principalmente de vocês que estão aí. Mas fico muito agradecida, meu muito obrigado. Fica com o nosso abraço, com o nosso carinho, e você sabe que essa casa é de todos nós, né? Provavelmente você não vai lembrar, mas já estivemos juntos no mundo dos sonhos. Aqui na sua casa, já conversei com você. Que bom. Foi, já nos encontramos agora aqui, você no corpo físico. Tá certo. Muito obrigado mais uma Seja vez. bem-vinda e todos os irmãos que vieram com a nossa irmã, E que assim seja. para que a gente possa amparar e assistir essa casa tão abençoada. O que a gente vai entender, né? Que conforme a casa vai crescendo, as demandas, a gente está falando de demanda de trabalho. É uma casa de Jesus. Ela é criada, ela é planejada com um objetivo. Sempre tem um objetivo. Nossa casa foi planejada lá no plano espiritual, há muito tempo atrás, para ser um pronto-socorro espiritual, para atender os espíritos desencarnados que precisam ser recolhidos e receberem o seu primeiro atendimento. Então, lá em 1998, a ideia inicial, a intenção era essa. E aí a gente vai estudando, vai se aprofundando, vai compreendendo as coisas e vai abrindo esse leque de trabalho, vai abrindo as possibilidades. É como a gente, né? Quando a gente vem na casa espírita, vamos citar o exemplo da casa espírita. A gente vem na casa espírita para quê? Tem pessoas que passam a vida vindo na casa espírita assistir palestra e tomar passe. Vida inteira. Palestra e passe, palestra e passe, palestra e passe. Não tem lá os vulgarmente chamado de papa passe? Né? A gente não sabe, nem conhece, não conhece as pessoas, não sabe o nome, elas vêm, toma passe para dar uma reenergizada, porque está com alguma coisa, assiste a palestra e vai embora, e passa a vida assim. Elas não abrem um leque de possibilidades que a casa espírita, e eu não estou falando só da casa, porque nos terreiros, na igreja, todo lugar existe N situações onde nós podemos nos fazer útil, né? E nos fazer útil é nos colocar à disposição para que aquela casa necessite, seja o que for. Então a gente passa a vida dessa forma, e aí nós reduzimos as nossas possibilidades de crescimento, né? Porque a gente vai ficar sempre nessa mesmice. E aí o que a gente tenta mostrar? Quantas coisas vão se agregando a partir do momento em que nós nos permitimos avançar mais, né? Porque quem pensa assim que o objetivo final de um trabalho de uma pessoa na casa espírita é uma mesa mediúnica, se engana. Mesa mediúnica é um detalhe.
E não é o mais importante. Existem outros detalhes na casa que são muito mais importantes do que a mesa mediúnica. Ah, porque eu queria dar a manifestação dos espíritos, porque eu queria ser médium. Nós trouxemos manifestações aqui para que desestimular vocês e quererem ser médiums. Lembram de algumas manifestações que são extremamente difíceis, complicadas, que exigem do médium? Exigem muitas vezes uma postura moral que nós não estamos dispostos a ter, porque vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que priorizar, né? Quando a gente pensa assim, agora eu vou tirar férias, tem o centro espírita, a casa vai parar, é um pronto-socorro espiritual. Nós não podemos pôr uma plaquinha ali, fechado, para não atender mais espíritos, enquanto a gente estiver nas nossas férias. Então são responsabilidades. Mas junto com essas responsabilidades, vem muita coisa boa também. Vem muita oportunidade de amparar, de ser amparado, principalmente de resgatar o nosso passado, né, de uma maneira mais leve, porque resgatar o passado normalmente é através de uma expiação. É uma lei de ação e reação, onde a gente, pela lei, tem que sofrer aquilo que nós fizemos sofrer. E na casa espírita, na casa de Jesus, a gente tem a oportunidade de resgatar esses erros do passado através do amor, do acolhimento, da conversa, do diálogo. Quantos espíritos já chegaram aqui nesses 22 anos, que lá no meu passado cometi atos terríveis, e que aqui na mesa, conversando, nós tivemos a oportunidade de nos esclarecer e muitas vezes aliviar um karma que queria muitas vezes nos apanhar aí desprevenido em algum momento da nossa vida. Aqueles momentos que a gente deixa a portinha aberta. A gente tem falado tanto dessa portinha, né? Nossos irmãos estão em torno da gente, esperando muitas vezes uma oportunidade. Mas se nós estamos aqui, como já foi dito, de peito aberto, com o portão aberto, preparados para receber esses nossos irmãos e acolhê-los e ajudá-los naquilo que nós atrapalhamos no passado, nós temos uma enorme possibilidade. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, onde nós estamos aqui para resgatar o nosso passado, para começarmos aí mais desanuviados a evoluir, livre dessas amarras que ainda nos prendem, que nos seguram. Então resgatar o nosso passado é eminente, e a casa espírita, nesse caso, ela é uma ferramenta especial para que a gente faça isso, mas que vai bater de frente sempre com a nossa zona de conforto. Porque não é vir assistir a palestra, tomar o passe e ir embora, não é ir na igreja, assistir a missa, comungar e ir embora, não é isso. Trabalhar para Jesus não é isso, né? Quem vem na casa espírita com essa intenção não está trabalhando para Jesus, né? Está se colocando numa situação de usufrutuário daquilo que muitas vezes não tem merecimento, porque a contabilidade divina vai analisar o nosso merecimento para receber. A gente entra numa sala de fluidoterapia, numa sala de reiki, e nós vamos receber de acordo com o nosso merecimento. É uma lei. É uma lei. Tem bônus, tem crédito para receber? Recebe. Não tem? Não recebe. Por quê? Aquela dor é a educação. É aquilo que vai fazer com que a gente se modifique. Como a gente sempre fala, quando dói a gente sabe onde vir. Vem no centro, vem na igreja, vai na mesquita, vai na igreja evangélica, seja onde for. Porque a gente sabe que alguma coisa no nosso inconsciente está em descontrole, a gente precisa se religar por Deus, com Deus, né?
Porque é Deus que vai suprir essa necessidade da cura. Não existe um médico no mundo que vá exercer a sua função de cura sem a permissão da lei de justiça divina. Se não tiver outorga para curar, não cura. E aí nós precisamos estar predispostos a isso, ter merecimento para isso. E o que a gente está fazendo para merecer? É uma questão pessoal, de cada um, né? Quanto que eu tenho lá diria o André Luiz, de bônus hora de trabalho lá no nosso lar, que me permita ir na terra visitar meus parentes, minha esposa e meus filhos. Mal sabia ele que a esposa já tinha casado, já estava morando com outro cara na casa que ele deixou. E aí o ministro Clarencio fala, melhor não ir visitar. Calma, trabalha mais. Não, mas eu estou com muita saudade. Eu quero ir, eu quero vê-los. Não é conveniente que você vá agora, convencendo ele para não ir. Porque a viúva já tinha reconstruído a vida dela. E os filhos dele estavam chamando o padrasto de pai. E ele chegando lá, caindo de paraquedas, em espírito, indo visitar a família. E o ministro Clarencio sabia que ele ia entrar em desespero a hora que ele visse aquela situação. E aconselha para que não. A espiritualidade, ela só vai agir na nossa causa a partir do momento em que existir a possibilidade, que existir os créditos, que existiu algo a favor que possa fazer com que ela interceda. Porque fora isso, mesmo a dor e a doença, ela causa um equilíbrio em cada um de nós, necessário para que a gente acorde. É como um chacoalhão. Muitas vezes está indo tudo bem. Nossa vida, quando ela está indo tudo bem, a gente quer dar um passeio no barco com o pirata, caçar tesouro. Porque está ótimo, está tudo bem, né? E quando nós fazemos isso, nós deixamos as nossas obrigações espirituais de lado. E a gente tem que entender que a gente não reencarnou para viver de brisa, para viver na beira da praia, tomando água de coco. A gente não reencarnou para isso. A gente reencarnou para resgatar o nosso passado e nos reconciliar com aqueles que ainda são nossos inimigos, que não nos perdoaram. E que só vão nos perdoar a partir do momento que eles olharem e perceberem que nós mudamos. Que nós não somos mais aquela pessoa que no passado agiu com ele daquela forma. Porque ele vai falar aqui, dilapidou meus bens, destruiu minha família, me queimou na fogueira, me roubou, me jogou no engenho lá de cana, para ficar com a minha mulher, com o meu filho, com a minha fazenda. Eu não sou vingativo, nunca fui. Tão pouco de briga. Mas neste momento eu queria ser bem diferente. Eu queria ter outra personalidade para poder encarar de frente. E será que vale a pena? Eu sei que não. As perdas são maiores, muitas vezes, quando a gente procura esse caminho, né? Não, mas nem que eu queira, eu não consigo. Que bom. Porque eu nunca fui e não sou assim. Gostaria de ser diferente, gostaria sim, para poder enfrentar, que é uma situação muito dolorosa. A pessoa que eu confiava muito, um amigo, um irmão, que convivia junto na minha fazenda, nos meus engenhos,
convivia com a minha família. Eu tinha mais que um amigo, tinha ele como irmão. No que ele precisasse de mim, eu ajudaria, faria qualquer coisa. Aí, de repente, você vê um amigo, um irmão te jogar na prensa. Por quê? E depois falar que foi um acidente, que eu caí, para poder ficar com a minha mulher, com tudo que era meu. E agora, depois de tanto tempo, chegaram até mim para me trazer aqui, porque é aqui que ele está trabalhando, para me encontrar ele. Entende por que é que eu falo que eu queria ser de outra forma? Entende porque eu gostaria de ter, não ser tão bonzinho, porque eu não sei como agir. A dor ainda é muito grande. Apesar de tanto tempo. Vou fazer só uma pergunta para o nosso Depois irmão. de tanto tempo. Posso lhe fazer uma pergunta, meu? Sim, pode. Quem é o desgraçado nessa história? Eu Quem não. é aquele que desgraçou a sua vida? Não é aquele que sujou a mão de sangue, meu irmão? Que vai ter que ajustar conta com a justiça divina. Não é você. Mas eu não Graças sei. a Deus, o teu coração é diferente. Mas Né, meu irmão? ainda dói muito, é uma traição. Claro que sim. Era meu amigo, meu irmão, eu daria tudo para ajudar ele. Então, Aí ele me empurra dentro de uma prensa. não é mais desgraçado ainda por ter usado da sua honestidade, do seu carinho e do seu afeto? Porque ele estava de olho em tudo que era meu, na minha mulher, na minha esposa. Esse é o verdadeiro desgraçado, sabe, meu irmão? Mas eu não sei como encarar ele agora. Eu não sei, a minha índole não é violenta. Então, não consigo ser. Que bom, meu irmão. Mas e ele está aqui. Ele está aqui. Ele está fazendo, e hoje você o observou? Não, nem vi ainda. Não, eu estou me preparando porque ele trabalha aqui. Então, conselho Mas que eu depois posso de dar. tanto tempo, eu Observe. fico perdido. Observe esse Eu não nosso sei. irmão. Já que faz tanto tempo, quem sabe esse companheiro hoje mudou seu caráter, mudou a sua índole. Observe antes de julgar. Como você julgou lá naquela primeira vez, era meu amigo, era meu irmão. Agora não cometa o mesmo erro. Nem para fazer a vingança, meu irmão, e nem para perdoar. Observe. Se você foi trazido aqui, ele está aqui, observe. E veja se ele hoje é uma outra pessoa. Eu falei que eu não estava preparado ainda para ver ele. Que eu não estou preparado. A dor também faz as pessoas mudarem, né, meu irmão? E talvez hoje você não vai encontrar mais aquela mesma pessoa de tanto tempo atrás, né? Quem sabe? Foi muito difícil, porque 2 traições. Porque depois de muito tempo, eu vim a saber que eles já estavam um de olho no outro. Ele é a minha esposa. Tá certo. Então, isso assim, mexe demais com o meu coração. Se você foi trazido aqui pelos nossos irmãos para poder estar aqui nesse momento, é porque é a hora do nosso irmão observar. Ninguém vai dizer perdoe e ninguém vai dizer vingue. Dói muito, Nós vamos dizer, dói. observe. Dói. Fique aqui nessa casa como hospedado junto com tantos outros e observe. Observe, analise e veja com os teus olhos. Eu pedi
que deixasse eles. Eu não queria mais saber de nada. Mas Eu que queria. precisa tirar Mas daqui, eles falaram que não sabe? pode, que não Precisa pode. Eu tirar isso preciso aqui. encarar tudo isso. Mas O eu não nosso estou irmão sabendo precisa, como. Não mas estou vai sabendo achar o como. caminho. Tá Nessa difícil, casa, o nosso muito irmão vai difícil. achar o caminho. Nós vamos lhe ajudar. Muito difícil, muito Nós vamos difícil. lhe ajudar. Tá certo, meu irmão? Muito difícil. Tenha certeza que você está aqui, nesse momento, entre amigos. E essa casa é uma casa que ela almeja a reconciliação, o recomeço, como disse a nossa irmã, o ressurgir, o reiniciar. E quem sabe, meu irmão, as pessoas fazem as atrocidades, nós também. É tudo Nós também já tudo fizemos. muito, muito, muito Mas difícil. o tempo Ela passa e estava nós grávida. mudamos. Ela estava grávida. E ela falou que era dele. Era meu filho. Nem eu sabia, nem ela Nós sabia. vamos ajudar o nosso irmão. Ai, viu? eu não estou gostando Mas de nós relembrar vamos de ajudar. tudo isso. Eu não Mas estou gostando. Nós Não, vamos ajudar o nosso irmão. não estou gostando. Vai ter amigos aqui que vão pegar na sua mão e vão lhe ajudar. Pode ter certeza disso. Pode confiar. Eu acho que eu preciso da natureza para respirar. Eu Então, os preciso nossos irmãos sair. vão te levar até a natureza nesse momento para você recuperar suas forças. E depois sinta-se nessa casa hospedado para que você possa reencontrar, meu irmão, a tua paz. A paz que você tanto precisa, que nós tanto precisamos. Tá bom? É isso que a gente ouve aqui. Por isso que o nosso irmão fala aqui, o nosso irmão aqui dos animais, ele fala que aqui parece um hospício e um manicômio. Porque o que a gente ouve aqui é isso. Porque quando nós vamos falar, meu irmão, aproveita a oportunidade que você está aqui e perdoa. É uma oportunidade de reconciliação. Mas aquele espírito está vivenciando aquela fase ainda. Que ele acabou de ser recolhido, de ser trazido. Então ele está na monoideia dele, ele está naquele processo. Então ele vai ver aquela pessoa que há 1000 anos atrás cometeu esse desatino com ele, mas que em 1000 anos aproveitou as oportunidades e evoluiu. E não é mais aquela mesma pessoa. Daí ele vai dizer assim, agora está lá, na boa vida, com uma boa casa, com família, vive bem. Só que ele não é isso que é agora. Porque ele fez isso comigo. E fizemos. Nosso passado, nós estamos internados nesse. E aí quando ele fala manicômio, ele está certo, porque a Terra também é um manicômio. E nós estamos internados aqui para resolver as nossas questões. E aí o que a gente faz? A gente desvia disso. O material, o físico, o bem-estar, o material, ele é muito... Ele nos atrai. E a gente vai deixando o espiritual do lado. E quando nós vamos deixando o espiritual do lado, a gente vai deixando as nossas responsabilidades reencarnatórias. O que eu vim para fazer? Se não é uma reencarnação compulsória, que é aquela que tira lá do sítio umbralino e reencarna, direto, existe um planejamento espiritual reencarnatório. Para cada um de nós. Nós somos chamados pelos nossos mentores, né? Ele estende aquela ficha, aquele pergaminho, e vai ver ali as possibilidades que a gente tem. Precisamos resolver isso, resolver isso, resolver isso. Como é que a gente vai fazer? Ah, não, então eu vou reencarnar filho daquela minha amante do passado, para mim me ajustar com ela. Vai ser minha mãe, vai ser um amor maternal, não vai ser mais um amor de paixão, de amante enlouquecido. Então vai ser minha mãe. Ah, e daí, como filho, nós vamos ter a minha esposa
que eu traí com a minha amante do passado. Ela vai vir minha filha. E aí a gente vai se ajeitando. Aí chega aqui, o que acontece? Né? Bota tudo para ferver no caldeirãozinho lá. Né? Ferve, 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 ferve. Esquenta a água. Não ferve nada. Se compromete mais ainda com o passado. Porque minha mulher é isso, porque minha filha não me compreende. E são aquelas pessoas que estão nesse passado intrincado tentando resolver isso. E a gente vai tocando a nossa vida. E aquele compromisso daquela ficha enorme, que era só 3 arestas para diminuir, vai se somar na próxima reencarnação. Quando existe outra reencarnação. Né? Porque com o exílio, com a regeneração do planeta, falei já, né? Aquela fila de reencarnação, sabe lá no João Negrão, lá para ir pedir aposentadoria lá, no INSS que vira lá, não sei quanto, é daquele jeito. Então não são todos que estão tendo a oportunidade de reencarnar e de reajustar e ter um novo planejamento reencarnatório. Se a gente se negativar, vai para um sítio purgatorial. Se ficar lá muito tempo, a reencarnação é compulsória. Aí reencarna filho da amante sem planejamento. Aí vai ser do jeito que der para você. Com a ajuda dos guias espirituais, dos mentores, amparando, ajudando, mas com um planejamento é muito mais tranquilo de se fazer. Desde que se siga esse planejamento, que é aquilo que a gente nos desvia normalmente. Vamos normalmente entender quando a gente está ali, no nosso anfiteatro, na assembleia, já desencarnados, né? Que estão falando assim: se eu soubesse que era assim, né? Vocês que estão aí reencarnados, aproveitem. Né? Porque eles já passaram um tempo lá no sítio purgatorial, muitos já foram escravizados nas regiões tarefosas, a gente já passou por tudo isso aí e já viu o que acontece. Para chegar até aqui e ter direito a uma das 500 cadeirinhas aqui, não é fácil. Para começar a aprender, fazer a catarse do passado. Às vezes o espírito vem se manifestar aqui e não quer perdoar. Às vezes não é a mim ou alguém que está na mesa mediúnica, é algum deles que está ali, que está convivendo na casa enquanto internado, e que os inimigos, aqueles que não perdoaram, são trazidos aqui para tentar um acordo, um acerto, uma oportunidade de não pagar o mal com o mal, né? Que me curar, me ajudar. Realmente eu fui ajudada. Estou bem melhor. Não estou 100% ainda, mas eu estou bem melhor. Queria te agradecer pelo pessoal aqui. Eu cheguei muito mal mesmo. Cheguei em farrapos. Hoje eu vejo. Hoje eu consigo ver como eu estava. Que eu não tinha consciência. Não tinha noção. Mas hoje eu consigo ver o quão degradante era a minha situação. Claro, a gente vai melhorando aos pouquinhos, né? Não tira com a mão também, né? Mas eu estou muito melhor. Eu não tenho palavras para agradecer. Não só a minha recuperação física, não, né? Física sim, né? Mas como pessoa, como espírito, como consciência. Moral também não, porque ainda tenho muito que aprender e melhorar e corrigir, enfim.
Mas a gente começa a ter consciência, sabe? Reconhecer, né? Um pouquinho de medo também. Porque né? quando a gente começa a entender o que vem pela frente, né? Faz parte. Mas toda essa força que te trouxe até aqui, até esse momento, vai continuar te levando. Essa fé vai se renovando, vai se fortalecendo. E hoje você tem amigos. Quantos amigos em torno de você? Eu tenho feito muitas você amizades. conquistou nessa casa? Que estão dispostos a lhe ajudar a seguir à frente. Que me entendem. Sabe que entendem os meus males morais, que entendem a minha falta de... Nós entendemos porque nós também viemos do mesmo processo, né? É difícil, sabe? Erros, passado. Mas estamos todos aqui, um ajudando o outro. E juntos nós somos mais fortes. Isso é que é importante. Que você não pense que você está sozinho, porque nunca mais você vai estar sozinho. Eu sei, eu não sou grande coisa, eu sei que eu ainda tenho muito, mas eu agradeço a todos e eu peço que continuem orando por mim, porque eu vou precisar de muita força para começar esse caminho de novo. E nós vamos estar juntos, pode ter certeza disso. E essa casa abençoada sempre vai estar à tua disposição. Agradeço. Os outros que precisarem, né? Agradeço a vocês que me mostraram o caminho, que me trouxeram para cá. E a equipe dessa casa que cuida da gente como se a gente fosse um tesouro. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Sem olhar quem eu sou, de onde eu vim, porque realmente... Isso é muito importante, é o tesouro que essa casa conquistou, né? Essa maneira de enxergar todos iguais. Não quero tomar o tempo de vocês, eu tinha alguns minutos que já se esgotaram também, mas eu quero que fique o meu sincero agradecimento a todos. Fica com o nosso abraço, com o nosso Que carinho. Deus abençoe todos vocês. E tenha certeza que essas palavras que nosso irmão trouxe servem de estímulo para todos nós continuar seguindo, melhorando a cada dia um pouquinho, no mesmo ritmo de todos nós. Que Jesus te abençoe. Fique com o nosso abraço. Esse irmão foi recolhido de uma região trevosa. Não é de um umbral, não. Não é de um sítio purgatorial. Há mais de 10 anos. Foi recolhido aqui há mais de 10 anos, numa região trevosa, em petição de miséria. Queria se vingar, queria destruir, ficou bravo por muito tempo. Então veja a energia da casa, que vai mostrando, vai analisando, vai percebendo e vai se limpando. Porque quando a gente chega desses locais, a gente chega assim com uma crosta de energia negativa, que vai se instalando no nosso perispírito, né? E nos negativando cada vez mais. E muitas vezes essa limpeza, para chegar nesse nível de consciência, ela demora bastante tempo, porque cada caso é um caso. Porque ele pode estar aqui internado e ainda alimentando aquela monoideia da vingança, né? Às vezes convivendo com o inimigo, porque o inimigo pode ser qualquer um de nós. Não sou só eu que degolo aqui. Não sou só eu que queimo, né? Todos nós já fizemos isso. E muitas vezes um espírito desse está ligado a um de nós. E toda semana, se a gente vem ver a palestra e papar o passe, toda semana ele se defronta conosco. Lembra que o endereço é vibratório? Eu entro no portão, ele pode estar onde ele estiver. Ele vai sentir a energia. Aí vocês estão me obrigando a ficar aqui convivendo com aquela pessoa que fez isso comigo e eu não perdoo. Por anos. Aí a pessoa vem e fica ele ficou 10 aqui até agora. A pessoa ficou 1 ano. Esse centro é fraco, foi para outro.
o que acontece? A oportunidade do processo se resolver é perdido. Por quê? Porque um de nós resolveu ir para a praia tomar água de coco. Então olha a oportunidade que a casa dá. Porque a gente não vem, a gente não traz nossos desafetos espirituais junto? Traz. É a oportunidade que a espiritualidade tem de recolhê-los aqui. Opa! A Carla, fictício, exemplo fictício, né? Começou a frequentar aquela casa. Está indo no estudo, vai começar as palestras, ela vai, né? Olha a oportunidade. Vamos aproximar aquele espírito que tem uma dificuldade com ela, dela, para que ela vindo, ela o traga. E ela sendo evangelizada, entre aspas, ele também pode ser. Ele pode ser aquele que no primeiro momento seu pena branca não deixa entrar. Ou pode ser aquele que seu pena branca estava esperando há muito tempo, né? E veio junto e vai ficar. Né? Ou pode ser aquele que vai aproveitar a mesma bagagem de conhecimento, de catarse que a Carla está fazendo da vida dela, para ele. E ele ter a oportunidade de pensar assim, poxa vida, essa Carla aqui não é a Carla de 2000 anos atrás. Essa Carla mudou muito. Ela é outra pessoa. Então eu estou convencido de que ela melhorou. Aí vem o perdão. Aí vem o perdão. Agora, se ele anda com a gente e vê a gente fazendo as mesmas coisas, como é que ele vai perdoar? Não mudou nada. Continua sendo a mesma. Nós temos exemplos aqui. A mesma pessoa. Mesma pessoa cínica, mesma pessoa mentirosa, mesma pessoa avarenta, mesma pessoa. E desfila aquele rosário de valores morais que nós temos. Então é uma oportunidade que a casa proporciona. Só que a gente não tem essa percepção. Porque a gente vem aqui procurar o quê? Eu estou morrendo de dor de cabeça, acho que tem um obsessor encostado em mim. Vem aqui tomar um passe e acha que a casa vai ficar com o obsessor aqui de presente. Vai para a cadeia. Né? Lá tem uns terreiros lá que amarra na mata, lá na Amazônia, bem longe. Amarra o espírito lá e pronto. Aqui a gente põe na cadeia. Para proteger o coitadinho, né, que foi um déspota e que não mudou nada até agora, não provou que fez nada decente. Né? Mas pode continuar a aprender, porque a base da moral cristã, do evangelho, é a reforma íntima. Se eu provar para 1000 espíritos que eu prejudiquei há 2000 anos atrás, que eu fiz a minha reforma íntima e que hoje eu sou um marco novo, muitos vão ver em mim uma possibilidade de melhora. Aqueles que continuarem vibrando contra mim, né, eles não vão mais ter a oportunidade de atingir, porque a minha porta está fechada por dentro. Ele pode ficar orbitando em torno de mim, até ele enjoar. Por 50 anos, 100 anos, 1000 anos. Se a minha porta não abrir, ele não pode me afetar. Né? Porque se eu queimei ele lá 1000 anos atrás, há 500 anos atrás eu também fui queimado na Inquisição. Então eu fiz o meu resgate. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Né? Eu fui numa Inquisição no ano 1600, considerado bruxo, porque fazia chazinho lá, né? Que não era a medicina oficial, e foi queimado como bruxo. Eu resgatei o meu karma de 1000 anos atrás, quando eu, enquanto era um poderoso lá, mandei queimar alguém por meu interesse pessoal. Ficar com a fortuna dele, com a esposa dele. Né? É por aí as coisas. Então o meu resgate está cumprido. Agora ele vem de 1000 anos atrás, me vê e não sabe que eu já também passei lá pela fogueira. Mas ele não entende por que eu sou protegido. Porque ele não consegue me atingir. Aí que está. Aí ele fica mais revoltado ainda muitas vezes. Agora está protegido,
agora virou santinho, trabalhador de Jesus, mas vocês não sabem o que ele fez comigo há 1000 anos atrás. Né? E aí está aí agora vocês protegendo ele, porque ele não tem o entendimento desses 2000 anos de evolução que nós muitas vezes oportunizamos e melhoramos, fizemos a reforma. E enquanto a gente ficar nessa vibração salutar, nada pode acontecer, porque são sintonias, são vibrações diferentes. Parece simples, né? E é simples. É só iniciar a tarde da reforma íntima, resolver nossos problemas, nossos vícios, né? Ele vai falar que aqui ele já estava como tesouro, não só ele, como vários espíritos. E aí eu lembrei daquele livro do dragão, um diamante no lobo, continua sendo um diamante. Claro. Então a espiritualidade de Claro. mesmo trevosas são tesouros. Sim. Precisam ser resgatados. Por que nós temos os hóspedes aqui? Esses que nós chamamos de hóspedes. Porque todos eles potencialmente podem reverter a situação deles. A gente não sabe. A gente vai cuidar, vai tratar bem, vai dar amor dentro daquilo que é possível, né? E nós não sabemos como isso vai reverberar no espírito dele. Pode, depois que essa limpeza começar a ser feita e começar a cair essas energias negativas, ele pode começar a ter consciência do passado dele, das atitudes dele, de quem está ajudando ele, e mudar, como muitos mudaram, e como muitos não mudaram, não quiseram mudar, não quero. Aí paciência, aí cada um vai seguir o seu caminho conforme a lei de justiça vai organizar isso, não é? Me esclareça, por favor. Um bom tempo. Como é que eu cheguei aqui? Agora eu vou ser punido porque eu não cumpri minhas funções. Sabe-se lá há quanto tempo eu estou aqui dormindo? Porque eu pode estar dormindo, porque eu não lembro de nada. Agora eu vou ser punido porque eu não cumpri minhas funções. E sabe qual vai ser a minha punição? Eu não vou receber o que eu preciso para acabar com aquele desgraçado que eu vou me vingar. Por quê? Porque eu não fiz o que eu fui designado para fazer. Agora, aquele infeliz está lá, vivendo muito bem, numa vida muito feliz, e eu, que há tanto tempo quero me vingar, tive a oportunidade de estar lá, e onde é que eu acabei? Aqui. Como? Não sei. E você não acha que isso foi um bem? Não, não foi um bem. Porque faz muito tempo que eu Porque estou quem tentando me fere vingar. com a espada será ferido? Eu fui ferido já. E agora Você vai tem que ferir? inverter esse seu ditado. E agora Eu já vai fui ferir? ferido. Muito. E ele vai muito, ser ferido porque ele de me novo? tirou tudo que eu tinha. E aí vai Ele ferir? acabou com a minha vida. Vai ser ferido, vai ferir, vai ser ferido. Não, até porque eu vou quando? acabar com ele. Eu vou acabar com Aí ele. precisava romper com esse círculo vicioso. Não. Por isso que você Tirou foi tudo que eu trazido tinha. para cá. Ele tirou tudo que eu tinha. Ele tirou meu dinheiro, ele tirou minha família, ele tirou minha mulher, ele tirou meus filhos. Tudo, tudo, tudo. Ele me deixou na ruína. Na ruína, no chão. Mas pagar o No mal chão. com mal não adianta, meu. Agora que eu arrumei alguém para me ajudar, E com que interesse que esse um vai te ajudar? Você acha que é assim fácil ou vai ajudar porque... Então, eu demorei para conseguir. Agora que eu consegui, em troco, eu tenho que prestar serviço para ele, claro. E imagina o serviço que deva ser, né? Não importa, ele me dá tudo que eu preciso, ele me dá coisas para eu deixar lá dentro da casa dele, ele me dá ferramentas, ele me ensina vários truques para eu acabar com aquela família. Tudo que eu E preciso. o ódio vai te corroendo cada vez O mais. ódio já me corrói, desde Vai. que eu tive que morrer no chão, sozinho. E sabe qual que é o final desse ódio? Quer que eu O te final mostre? do meu ódio vai ser quando eu acabar com aquele desgraçado. Isso quer que eu te mostre o que vai acontecer lá na frente? Quer que eu ponha aqui na mesa para você ver o que você vai se transformar? Não tem nada pior do que eu já passei. Não tem nada, você não sabe.
Você não sabe a dor que eu passei. Você não sabe o que foi. Tem sim. Você não viveu o que eu vivi. Tem sim, meu irmão. Viu? Você não viveu. Agora que finalmente eu ia conseguir fazer alguma coisa. Conhecereis a verdade te libertará. Eu conheço a verdade. Eu vi a verdade. Eu não vi a verdade. Eu vivi a verdade. Essa verdade sua só. Como a verdade minha estava lá, ele acabou, eu morri sozinho. De fome, na ruína, sem ter nada. Nada. Ele me reduziu a pó. E no passado? E antes disso? Pra que um monstro desse faz um E no passado, antes disso? O que você fez? Não sei. O que você Mas fez? faz tanto tempo. Não importa o que eu fiz, né? Faz Só o que muito faz. tempo, eu não lembro. E eu não posso ter feito nada tão Faz monstruoso. tempo, mas fica anotado lá Agora, na contabilidade, né? Ele vive uma vida plena, feliz, um monstro. Um monstro daquele agora se veste de anjo. Se Vamos veste de aguardar esse bom. coração. Eu não quero que você aprenda, eu só quero que você me solte. Senão nós vamos Eu preciso vai ter que voltar, dormir de eu vou novo. perder a minha Mais um possessão, eu tanto. vou perder tudo que eu levei tanto tempo para não. conseguir, me solta. Isso não é um bom negócio para você. Nós temos aqui tua ficha, nós já observamos, já analisamos, não é um bom Se negócio. você tem minha ficha, você viu. Amanhã Tudo que eu passei, você não é justo. você vai agradecer, mas eu tenho também, nós sabemos o que você fez para poder passar por Eu não isso. podia ter feito nada tão amoroso assim. Será? Eu levei tanto tempo para Olha quanto ódio está no teu coração. Será que você não poderia ter feito algo também igual? tão monstruoso quanto? Será? Olha aí dentro desse coração aí e pensa. Agora eu estou mais interessado no que você vai se transformar se você continuar com essa história. Eu vou me vingar quando finalmente todos esses anos procurando e tentando. E sabe o que você vai virar? Um escravo. Não vou virar um escravo, eles estão me ajudando. É uma troca mútua. É uma troca de favores, é interesse, é comércio. Exatamente, é interesse. Quem não quer um escravo? Quer saber? Não diga isso, não diga isso. Se eu conseguir fazer, se eu conseguir atingir meus objetivos, Tá eu errado. não tenho nada nessa vida. Eu não sou ninguém. Tem sim. Eu não tenho nada. Tem. Eu só tenho sofrimento. Tem sim. Eu só tenho revolta, Tem mágoa. nós aqui que estamos interessados em te ajudar. Como é que você vai se interessar em alguém que você nunca viu, que você não Mas conhece? a ficha está aqui. A ficha está aqui. Foi trazida para cá. Você veio aqui para dormir aqui, para ficar sob nossa responsabilidade aqui? Eu não sei, vocês me raptaram. Não sei. Pode ser. Não sei, eu não sei. Raptamos para o seu bem. Você estava Foi tão, o bem daquele infeliz. tão fora de Não, si, infeliz sou eu. tão Ele- fora de si, que estava fazendo bobagem. E se a gente permitir que você saia, você vai fazer bobagem, mas o pior não é isso. O pior é escravo que você vai virar e depois vai ser muito mais difícil. Isso que é Como pior. vocês ajudam um ser daquele? Como nós Como ajudamos um vocês ser ficam do lado do ser daquele? Vocês estão ajudando ele. e um ser desse. Não estamos ajudando? Não, vocês estão dificultando. Você é né? muito diferente dele, você acha? Para pensar. Olha o que você está querendo fazer. Agora ele se veste de bonzinho. Você quer Agora fazer ele a mesma coisa que ele fez. Você é muito diferente dele? Será que é? Não interessa. Ou será que Não é depois essa que você questão. consumar o seu ato, você vai virar o quê? Não é essa a questão. É sim. Não é. É sim. Nosso Pai pediu para cuidar e nós vamos cuidar até o final. E é a ordem dele que impera nessa casa. Eu posso ser escravo de vocês. Não queremos escravo. Eu posso, vamos trocar. Não, aqui nós não queremos Eu escravo. não ligo de onde vem. Não Desde que venha. precisamos de escravo aqui. Nós precisamos de amigos Não quero que nos escravo. ajudem, assim, sem dar nada em troca, sem pedir nada em troca. É assim que tem que funcionar. Viu? É assim que tem que funcionar. Sem segundas intenções. Não é justo. Nós estamos aqui lhe ajudando. Amanhã você vai saber disso. Hoje não. Hoje você não tem condição. Ele está me enterrando ainda mais. Vamos ver. Vamos ver. Que Jesus apazigue o teu coração. Não quero ser a casa Que fácil. essa casa possa te acolher sempre. Que a tua mente vá se abrindo. Para que a gente possa compreender que quem com a espada fere, com a espada será ferido na mesma proporção, meu irmão. Na Vocês estão mesma impondo proporção. isso para mim. Erro em cima de erro. Erro em cima de erro. Quando a criança não sabe pensar e não sabe decidir,
Alguém tem que impor. E você julga que você é o comum. Não. Eu não sou o dono. Eu não sou o dono dessa. Eu não sou o dono dessa casa. Aquele lá de cima, sim. Aquele lá de cima deveria ter me ajudado antes. Agora não tô. Então tá certo. Então vai voltar a dormir mais um pouquinho e vai dar tudo certo. Mais O 1000 tempo- anos. O tempo é infinito. Mais 1000 anos Todas as ajuda. doenças, né? Todas as chagas do corpo e da alma. Viu a monideia? O perigo que é a gente desencarnar com a mágoa, com o ódio, esse que é o perigo. Porque a gente encontra gente do lado de lá que potencializa isso. É só um negócio. Ele me dá o que eu preciso para me vingar e depois eu faço para ele um serviço. Ele foi pego na casa dessa pessoa que hoje está encarnada, tentando instalar lá um monte de aparelho. Que é aqueles aparelhos que a gente já estudou aqui. É um ovoidezinho, é uma maquininha que fica emitindo uma monoideia de pessimismo, de tristeza, de mágoa, e foi trazido para cá. E eu perguntei para a espiritualidade, eles falaram assim, esse caso tem mais de 1500 anos, e o espírito que ele está perseguindo evoluiu. Esse espírito resgatou, fez a reforma moral e não está mais acessível a ele. E como ele estava lá, né, plantado lá, tentando causar problemas, nós trouxemos ele para cá. Então, ele nunca mais vai conseguir consumar essa vingança. Porque o espírito, esse que ele persegue, já se regenerou. Que é a grande oportunidade que todos nós temos. Ou você sair da sintonia, né, e você vai sair como? Se melhorando. Esse é o único caminho, de você vibrar em outra sintonia moral. Né? E tendo a oportunidade de que esses espíritos aí, quando você faz o teu crescimento moral, a espiritualidade te... Como é que a gente chama? A padrinha? A padrinha. Né? Se tiver alguém aqui que é afilhado, vamos supor, o seu tranca-ruas, né? O afilhado, né? Só para não ficar só nas falanges, do Dr. Bezerra, né? O afilhado, o padrinho cuida do afilhado, né? Mas quem que a gente convida para ser padrinho? Né? Quem que os nossos pais escolhem para nos apadrinhar? É o segundo pai, né? Segundo a tradição terrena da igreja, né? O padrinho é o segundo pai. É aquele que na falta do pai assume o afilhado. É o que a espiritualidade faz conosco. Quando nós temos mérito, eles percebem que existe uma força de vontade de crescer, eles nos apadrinham. Só que a gente tem que provar que a gente está se esforçando para crescer. Não dá para enganar. Né? Não tem como a gente enganar, porque na espiritualidade não existe isso. Então esse nosso irmão evoluiu e aqueles do passado ficaram presos nessa mágoa, nesse sentimento. E perdem o acesso a ele agora, não tem como se vingar mais. Saiu da sintonia. Então agora é trabalhar esse irmão aqui, para que ele perceba que o outro evoluiu e que ele tenha a oportunidade de se melhorar também a partir disso. Né? Porque se ele se vingar, o que ele vai fazer? Ele vai assumir mais uma dívida, além da dívida que ele já tem, kármica, né? E aí aqui na mesa mediúnica, na conversa, na oportunidade que a gente tem, você viu o Espírito falando? Me deram alguns minutos. É assim, o negócio é uma fila danada, você tem 2 minutos para dar o seu recado. Tem espíritos que manifestam, começam a chorar e não conseguem falar. De emoção. Né? Porque às vezes tem um parente aqui, tem um parente aí. Eu me preparei tanto para vir falar,
e agora eu só consigo chorar de emoção e acaba não falando. Então o tempo é curto, porque a oportunidade de estar frente a frente, de falar, de ouvir. Você está olhando aí dentro do seu coração para você ver se é muito melhor que aquele que você está querendo se vingar? Aí ele para. A catarse. Né? Você acha que você sujando com a tua mão de sangue você está fazendo alguma coisa? Na verdade, eu plasmei um ovoide aqui para ele. Falei, olha o que você vai virar. Se você continuar com essa ideia sua de vingança. Vai virar um escravo, vai virar um ovoide. E nós vamos pôr você em cima da mesa aqui, ó. É isso que você vai virar. Se você continuar dessa forma. Então pensa. Né? Leva o diálogo para o lugar onde ele está. Né? E pensa naquilo que ele ouviu. Né? E quanto ele vai mudar a partir dessa catarse que ele vai fazendo. É a forma que a gente tem de tentar contornar a situação. Talvez esse espírito esse encarnado que ele esteja perseguindo, como eu já falei, pode ser qualquer um de nós aqui. Ainda bem que é anônimo, a gente não pede nome e não fala nome. São anônimos. Mas como é genérico, qualquer um de nós pode estar vivenciando uma situação dessa. Por isso o perigo de negativar, de abrir as portas. Esse é o perigo. A gente tem que entender que na nossa órbita tem um monte de situações em torno. Né? E não são todos que tem um lobo, uma jiboia, uma pantera, cuidando dessas energias que estão norteando aí a nossa vida, a nossa mente, né? Marco, posso fazer uma pergunta, por exemplo, você falou dos animais, e ficou uma dúvida lá no início. Os animais encarnados, eles também doam ectoplasma? Não tão qualificado quanto o humano, né? Porque o ectoplasma do humano moralizado tem um padrão energético superior, né? Porque ele é potencializado com a energia, com a egrégora moral daquele encarnado que está produzindo. Então, assim, o animal ele vai doar uma energia, um ectoplasma básico da natureza, né? Mas que também é manipulado e utilizado, né? Porque quando a gente fala assim, então estão fazendo uma cirurgia espiritual aqui agora, né? Na verdade, não é o ectoplasma em si, é o ectoplasma manipulado. Então pega o ectoplasma humano, pega da natureza das plantas, pega dos animais, potencializado pela energia espiritual, e aí cria um ectoplasma mais de qualidade melhor, né? Preparado melhor para atingir aqueles objetivos. É o que nas trevas não acontece. Por isso que se a gente pudesse ver lá nas trevas as construções, são tudo assim, despinhocada. Porque falta a beleza, a arte, a qualidade do material que eles utilizam. Tudo escuro, tudo pegajoso, tudo sujo, né? Porque não tem essa qualidade que é necessária, no caso, utilizada pelo plano espiritual superior, né? Então fica tudo assim, grotesco, né? Parece uma coisa medieval, escura, sombria, de limbo, porque não tem, aquele ectoplasma que eles usam lá, não tem a qualidade do ectoplasma fornecido para a espiritualidade superior, né? Que condensa tudo e forma uma coisa. Como é que você vai reconstituir, né? Perispiritualmente um braço, uma perna, às vezes uma ligação neuronal, né? De uma bala, de um tiro que rompeu com o cérebro, um acidente, um tendão. Tem que ser muito sutil para isso, né? Mas a espiritualidade, os animais entram com a sua parcela, como a natureza de modo geral, né? Embora seja mais simples, né? Do que essa que nós fornecemos, né?
desde que a nossa condição moral permita, né? Porque deve ter também ectoplasma pegajoso aí, por aí entre os encarnados, né? Quando nós falamos que no plano espiritual inferior, nas regiões trevosas, os espíritos têm acesso à bebida, têm acesso a drogas, têm acesso a componentes que exacerbam bastante a sexualidade, né? A devassidão, nós não temos uma ideia muito correta de como tudo isso é feito. Parece que é uma ilusão. Como que eles vão produzir ou como que eles vão ter acesso a todo esse material? Então eu trouxe um livro cujo título é Esculpindo o Próprio Destino. É uma psicografia do médium André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. No capítulo 9, o capítulo 9 é chamado A Rotina das Furnas. E eu vou ler um pedaço para que a gente possa compreender como que funciona esse processo. Então ele é assim: a rotina das furnas. Desde que chegara ao local, Oliveira estava envolvido pelo pavor mais profundo que a sua alma podia se recordar. Em momento algum da sua vida, sua imaginação havia sido tão prolífica que o fizesse vislumbrar algo semelhante ao que estava vivendo. Sua vontade era de acordar e reconhecer-se dentro de um pesadelo interminável que por fim se desvanecesse e as coisas voltassem a ser como antes. Nada que fizesse, no entanto, o tirava daquele estado. Ao seu redor, a câmara que lhe havia sido destinada era a expressão do mau gosto completo. Paredes rochosas e escuras, iluminadas pelos mesmos tipos de iluminação fumarenta e de péssimo odor, aumentavam a atmosfera fantasmagórica. Como é possível que eu esteja aqui? Monologava consigo mesmo. Isso parece o inferno. Eu sempre fiz tudo aquilo que o bispo me pediu. Como posso ter vindo para cá? Não é justo que isso aconteça comigo, um homem probo, cumpridor dos seus deveres, defensor do povo, devotado à causa pública por várias décadas. Suas palavras se mesclavam ao ensurdecedor ruído do ambiente, onde os gritos de prazer, gargalhadas de ironia ou medo e vozerio desajustado eram a tônica impregnando a atmosfera com os piores miasmas. Socorro, tirem-me daqui, chamem as autoridades, está havendo um engano. Sua voz ecoava pelas cavernas ruidosas com um grito de louco no vasto ambiente do sanatório. Não tardou, entretanto, para que entidades sedutoras, destacadas pela direção daqueles domínios, se acercassem da entrada e penetrassem na câmara bem guardada. Olá, Oliveirinha! Estamos aqui para consolá-lo, falou uma delas, semi-despida e horrenda, envolvendo-o com seus braços esqueléticos. O chefe mandou atendê-lo em todas as suas necessidades. Lembra-se das nossas orgias? Estamos com saudades das aventuras emocionantes. Por isso viemos para preencher seus momentos aqui na nova casa. Vamos, relaxe, entregue-se a nós, tudo vai ficar bem. Oliveira não tinha como escapar das entidades envolventes, que certamente já eram sócias em suas aventuras desde os tempos de poderoso deputado quando encarnado. Vendo que Oliveira não correspondia às suas investidas, a mais astuta acionou uma espécie de campainha que emitia um ruído característico, ordenando à sentinela que assomou à porta: providencie absinto. Sim, mandarei trazer. Quantos copos? 5. Um para cada um de nós. Está bem. A ordem foi repassada para os locais adequados
e não tardou para que uma escrava levasse os 5 recipientes contendo uma bebida extremamente tóxica e euforizante. Assim que chegou com a encomenda, entrou na alcova medonha, onde 4 entidades femininas extremamente lascivas e insinuantes preparavam-se para alimentar em Oliveira a sua ânsia de fortes emoções ligadas ao erotismo, fraqueza de caráter, que elas bem conheciam na alma daquele político decaído. A escrava mal entregou os recipientes e foi expulsa da câmara, de onde saiu o mais rápido que podia, já que a ação das almas vampirizadoras desestimulava qualquer demora. Lá dentro, não foi difícil fazer com que Oliveira ingerisse o conteúdo do frasco, que produziria nele um afrouxamento de todos os sentidos e defesas. Não tardou para que o medo fosse substituído pela satisfação com que o recém-chegado demonstrava a aceitação das carícias, não mais importando que se tratasse de entidades repulsivas, mescla de cadáveres e modelos. Passado poucos minutos, a antiga e familiar orgia se instalara na alcova, onde o medo, a poucos instantes, era o sentimento predominante. Como que narcotizado pela substância ingerida, Oliveira perdera o controle de suas emoções e permitira que o mais grotesco de si fosse exteriorizado. Aos seus olhos, aquilo já não era mais semelhante ao inferno, era o próprio paraíso, garantindo aos seus integrantes todos os prazeres físicos a que fazem jus os homens generosos. Aquelas bruxas já não eram mais repugnantes. Ao contrário, a distorção das suas percepções pela bebida o fazia identificá-las como exuberantes, representantes do sexo oposto, provocadoras e instigadoras da sua própria volúpia. Oliveira então entregou-se às antigas aventuras, as mesmas que vivera na terra na companhia de jovens de carne e osso, cuja estética física era linda e extremamente agradável, mas que em suas almas os mesmos germes do desequilíbrio as tornavam muito semelhantes às entidades que ali estavam. Permaneceram nesse intercâmbio por largas horas, produzindo o desgaste de todas as forças vitais que o recém-chegado pudesse ainda manter em sua atmosfera espiritual. Era assim que Oliveira era domesticado, usando de suas fraquezas morais e de seus equívocos de comportamento, as entidades se faziam dominadoras e controladoras de suas reações. Quando tudo foi terminado, o pobre homem foi deixado entregue ao abatimento, como um verdadeiro farrapo, que não daria trabalho por mais um bom período. Com esse procedimento, Oliveira era preparado para continuar servindo ao maioral, adequando-se aos padrões espirituais inferiores daquele círculo. Ao longe, Eulália observava todo o movimento. Pretendendo desvendar as condições de seu pupilo, acercou-se da escrava que havia transportado o absinto até a alcova e, aproveitando-se da gritaria que dela se podia escutar, comentou: "Mas o que é aquilo que você levou para dentro do quarto do prazer?" Observando ao redor para não ser flagrada conversando com outra escrava por algum dos vigilantes impertinentes, a outra respondeu: "Ora, mulher, parece que você não conhece esses truques. Nunca provou esse negócio?" "Não", respondeu Eulália, reticente. "Eu trabalhava em outro setor." "É um veneno que dá prazer", respondeu a outra, arrastando-a para um canto onde um nicho das rochas as protegeria de qualquer olhar indiscreto da vigilância. "Mas como assim?" "Aqui entre nós, é uma substância que se bebe para liberar geral. Só com solicitação expressa das feiticeiras é que podemos servi-la. Fica guardado sob os cuidados atentos de zumbis que parecem máquinas insensíveis.
estão programados para só obedecerem a certos administradores, como estes demônios querem ser chamados. E produz tais reações de euforia tão fortes assim? Indagou Eulália para aproveitar a conversa, rara naquelas paragens. Você nem imagina, até entre os escravos existe um mercado negro de absinto, no qual algumas gotas valem uma preciosidade. Ora, mas como é que o escravo consegue o tal elixir se tudo é tão controlado? Claro que não dá para roubar litros da droga. No entanto, não se esqueça de que, depois que termina a bagunça, alguém tem que limpar a alcova. Quando isso acontece, os responsáveis ordenam que um de nós faça o serviço sujo. É nessa hora que aproveitamos a chance e recolhemos os restos mínimos que ficaram no fundo dos copos que as feiticeiras usaram, já que não se dão muito ao trabalho de fiscalizarem essas minúcias. Sim, entendo. E então, levamos pequenos recipientes escondidos em nossos farrapos e, quando não há muita vigilância, guardamos os restos. E depois, o que é feito disso? Ora, mulher, isso é prazer engarrafado, você não entende? A gente negocia entre nós e podemos encontrar um pouco de alívio até mesmo no inferno. Mas se os diabos nos pegam, estamos perdidos. É um dos crimes que mais gravemente são apenados com açoites e muito sofrimento. Escutando com atenção, procurando extrair o máximo daquele encontro, Eulália perguntou: mas esse negócio não faz mal para quem toma? Tirando as feiticeiras que parecem curtidas desse veneno, todos os outros que bebem passam pela euforia inicial que se transforma depois em um profundo abatimento, um cansaço que parece que o corpo pesa milhares de quilos, dá uma fome e sede desesperadoras. Só umas gotinhas já dão esse efeito e essa reação? Sim, mas nesse caso, a dose pequena não é tão nociva quanto um copão cheio como aquele que essas bruxas e o imbecil do recém-chegado acabaram de tomar. Hoje vai ser uma festa para nós, já que daqui a pouco alguém vai ter que ir lá e limpar tudo, e pelo volume de bebida disponível, tenho certeza de que vai sobrar quase meio copo do elixir. O que acontece depois com quem acorda com essas reações? Vocês tomam alguma outra coisa que neutralize o efeito do veneno, a fim de que os guardas não percebam? Bem, apesar de ser em menor dosagem, não podemos demonstrar que o tomamos, e assim raspamos uma pedra que há em alguns lugares e tomamos o pó misturado com o lodo que temos para beber. Isso nos mantém menos afetados pelo tóxico. Em relação ao idiota que está lá dentro, por ser dos importantes, certamente alguém vai levar comida e água para que ele se recupere. E para que não levantasse qualquer suspeita sobre as suas intenções, Eulália comentou: credo, precisa ter muito mau gosto para aguentar aquelas feiticeiras. Você não viu nada ainda. Por aqui as coisas ficam ainda piores quando o maioral resolve patrocinar suas orgias. Sai demônio de tudo quanto é buraco, e a gente tem que atender a todas as exigências. Vendo que não havia mais tempo para continuarem falando, sem correrem riscos de serem descobertas, ambas se despediram rapidamente e prometeram voltar a conversar. Antes de se afastarem, entretanto, Eulália comentou: eu gostaria de entregar a comida ao novo visitante, porque tenho curiosidade para conhecer aquele buraco e ver o que as feiticeiras fizeram com ele. Como que eu faço isso? Isso é fácil. Fique perto do Drômio. Ele é o cara que manda a gente trabalhar. Não pode ver ninguém por perto que já arruma algo para essa escrava fazer. Mas tome cuidado, porque o diabo adora uma escrava nova. Fica esperta porque ele é insuportável. Agradecendo pela informação, Eulália prometeu que iria tomar cuidados especiais para não correr riscos em sua tentativa de aproximação do seu querido filho. Não foi difícil descobrir
onde o gerenciador dos horrores permanecia incumbido de atender às exigências dos diversos ocupantes das infindáveis alcovas. Aquele recinto parecia um armazém estranho, com recipientes que lembravam o vidro terreno, caixas com ervas, pedra de cores diferentes que eram raspadas para a preparação de bebidas específicas, e do lado de fora do balcão, se assim se pudesse exprimir para o entendimento do leitor, permaneciam os escravos amontoados, prontos para atender-lhe às determinações. Para cada tarefa, Drômio recrutava um dos seus que estavam à vista e enviava ao destino, carregando a encomenda. Você aí, velhota, vai logo ao tugúrio dos lutadores, que eles precisam de mais bebida. Leve isso aqui, disse ele, estendendo a bandeja rústica lotada com recipientes repletos de um líquido viscoso esverdeado. Não demorou muito, nova ordem para um escravo jovem que se mostrava extremamente abatido. Ei você, caveirinha atraente, o chefe dos lupanares está precisando de ajuda para demonstrar como despertar os desejos nos imbecis lá de cima. Você já é experiente nessas coisas. Vai logo e aproveite para levar o elixir, como eles se referiam à bebida alienante que costumavam ingerir para a liberação dos desejos libidinosos mais ocultos. Dessa forma, sucediam-se as missões, que não podiam ser recusadas e nem questionadas. Eulália de longe procurou observar como era a mecânica de trabalho daquele local específico e percebeu que somente se ficasse por perto é que poderia ter a chance de ser escalada para ir até a cela onde Oliveira estava acomodado. Para isso, precisava correr o risco de ser enviada a outros lugares, caso Drômio lhe ordenasse. Dissimulando sua observação com a realização de algumas tarefas corriqueiras, como a de recolher resíduos das rochas circundantes, Eulália estabeleceu um plano pessoal para tentar aproximar-se de Oliveira, sem risco de ser identificada ou de ser escalada para outro tipo de trabalho. Viu uma passagem que deveria ser usada por qualquer um que fosse transportar algo para a caverna onde seu filho estava recolhido. Postou-se então nesse caminho, com um instrumento que lembrava a talhadeira humana, escavando as paredes como se estivesse recolhendo amostras de pedras coloridas. Isso impediria que a sua presença levantasse suspeitas em algum fiscal ou guarda. Certamente, mais cedo ou mais tarde, teria a oportunidade de observar alguém com a missão de alimentar o filho perdido. Esperaria quanto fosse necessário. Eulália, naquelas condições, não poderia recorrer nem mesmo à prece, na exaltação de sua alma ao contato com a divindade, pois isso a denunciaria e impossibilitaria a sua permanência incógnita naquele ambiente. Precisava comportar-se como uma qualquer, atrelada às rotinas perniciosas daquele ambiente, sem, no entanto, se deixar levar pelas maldades que ali se faziam de forma natural e sem preocupação com o bem-estar dos outros. Não podia, de forma alguma, usar expressões que demonstrassem compaixão, nem conduzir-se de forma suspeita. Por isso não poderia solicitar autorização especial para levar as coisas para o filho, porque uma escrava se candidataria ao trabalho naquelas furnas solicitando algum tipo de tarefa? Isso já era o suficiente para os olhares maliciosos dos guardas. Ela precisava contar apenas consigo mesma, suportando as agruras daquele ambiente, os desafios e riscos das tarefas, sem nem mesmo se valer de uma prece para se abastecer de energias benéficas. Era imperativo que se mantivesse o mais apagada possível das forças radiantes que lhe ordenavam o espírito evoluído. Essa seria a melhor maneira de acercar-se de Oliveira. No entanto, em seu íntimo, sentia que Drômio carecia de sua ação direta. Quem sabe, tão cruel e indiferente pudesse acabar também ajudado, resgatado das teias da ignorância que os mantinham arraigados às esferas subcrostrais? O próximo capítulo,
capítulo 10, e o título é A Astúcia das Trevas. Nós vamos deixar curiosidade para vocês, vamos deixar o link do acesso digital do livro também, gratuito. E vocês podem ter a oportunidade de ler esse livro maravilhoso desde o começo até o fim. São 3 livros, é uma trilogia, esse é o primeiro, depois tem mais 2, e a gente vai, com a leitura dessas 3 obras, ter uma visão geral de tudo que nós temos falado até agora, a respeito do envolvimento, de onde nós vamos, para onde nós vamos quando as situações se complicam para nós e nós não tomamos conta do nosso crescimento e da nossa evolução espiritual. Tenham uma boa leitura. Falando um pouquinho para a gente finalizar aqui sobre esse diálogo que a gente faz com a espiritualidade. O espírito vem, convencimento, conversa, tenta acolher, né? Não vai dizer, no primeiro momento, apontar o dedo, né? Essa questão do acolhimento é muito importante para que ele se sinta mais livre para poder receber as energias que a gente está transmitindo e está fornecendo, né? Você tem uma energia muito forte, sabia? Pois falam por aí, né? Você não conhece. Falam muito por aí. Estamos falando aqui. E a responsabilidade. Quanto maior o poder, energia, maior a né? responsabilidade, Essa né? energia, né? Mas os colegas aqui estão bem satisfeitos com você. Que bom. Fico feliz com isso. Porque é mais ânimo para fazer mais, né? Sim, sim. Mais ânimo. Mais força. E a alma está sendo elevada, né? Isso mesmo. Está seguindo o percurso, né? Graças a Deus. Está indo para frente. Graças a Deus. Isso é importante. Planejamento, né? Sim. Isso é muito bom. Sim, isso é muito importante. Tá fazendo a parte no universo. Oh, meu Deus do céu. Depois de tanto tempo. Que é o que o nosso pai pediu, né? É o que eu pedi. Tão pouco, né? O que queres que eu faça, né, meu pai? Pois é. Às vezes é uma vassoura. Coisas simples, né? Começa no simples, né? É que a mente, ela é traiçoeira, né? Ela É se apega muito a essas questões físicas aí do mundo moderno. A gente permite, né, que ela divague. A pessoa cai, se iluda, perde. Ilude. Pois é. E aí perde o foco, né? É verdade. Resistir, né? Orar e vigiar, né? Muito. Então precisa de muitas pessoas assim como você, que orienta, né? Quantos aqui estão entendendo já, começando a entender, ouvindo com os ouvidos mesmo, né? Os ouvidos abertos, né? As cortinas já caídas, a visão já torna-se menos turva. Mais lúcida, né? Sim, a mente vai se abrindo, saindo daquele mundo físico, Então. né? E eles têm que sentir a sinceridade, né? Às vezes é tão difícil provar para eles que a gente mudou. Eu sei. É a parte mais difícil. Eu sei. Mas é que é como se fosse um presente tão grande que a pessoa nem acaba acreditando que ela está se transformando. É uma mudança, Sim. E são muitos anos, né? De prisão, né? Aquela ideia, Sim, alimentando aquilo, né? Sim, exatamente. Então não é muito Eles fácil. têm que ter o tempo deles. É o tempo né? certo. E a gente tem que provar que mudou, né? E o importante é não cansar, né? Não cansar de... É verdade. Entende? Então essa sua fala aí é muito importante. De seguir sempre, né? Sempre. Não esmorecer, né? Isso. Confiar. Exatamente. E se soltar, né? E você fala de uma forma assim bem solta, sabe? Obrigado. Que você não quer convencer, você vai simplesmente explanando e a pessoa vai ouvindo o espírito, né? É maravilhoso. Que bom.
Muito bem, eu fiquei bem contente de ouvir e me emocionei com alguns irmãos aqui. E estou gostando de ficar aqui trabalhando com vocês. Nós ficamos felizes também e sempre é um estímulo. Com certeza. Esses testemunhos, essas palavras dos nossos irmãos, né? Sim, sempre. Nossa irmã que falou, né? Quando eu vim aqui era tão pequenininho, hoje é tão grande. Isso Pois também é. nos causa uma alegria, uma Com satisfação certeza. de saber que o caminho é esse, né? E é importante para todos nós, para que a gente possa se fortalecer sempre, né? Sim. Porque os projetos cada vez são maiores, os desafios são maiores, né? E como você disse, né, a Terra está em constante mudança, né? Sim. E nós precisamos nos agarrar a ela e termos ela como exemplo e querermos crescer também, né? Nossa mãe abençoada, né? Senão a gente escorrega e vai lá para baixo. Fizemos tanto essa mãe sofrer essa terra, né? Tá na hora de mudar, né? Da gente mudar. Tem que mudar. Mas eu acredito E nisso. vai mudar. Com certeza, já está mudando. Isso mesmo. Que bom falar com você. Também gosto muito de conversar com Que você. ótimo. Viu? Que Seja bom. sempre bem-vindo nessa mesa, esteja trabalhando conosco. Obrigada. Ensinamos e aprendemos. Sempre, é uma Sim, troca, né? Sempre, sempre. Isso é muito importante. É a humildade, né? Isso mesmo. Obrigada. Sempre tenho que aprender. Que Jesus te abençoe. A todos nós. Fica com o nosso abraço, com o nosso carinho. Amém. Fique em paz. Que assim Que seja. assim seja. Essa dimensão que a gente precisa ter na nossa cabeça, que é a dimensão espiritual aqui no nosso ambiente. Eu falei sobre a Terra no momento que a gente estava estudando, na primeira parte do mediúnico. Isso aqui é a segunda parte, que é a segunda parte prática. Então, quantos espíritos estão aqui junto conosco agora, estudando e aprendendo também? Interagindo, pensando, fazendo suas reflexões, suas catarses, nos observando o que nós estamos pensando. E a oportunidade que eles têm, muitas vezes, pelo nosso pensamento, de perceberem que a gente está melhorando. Ou não. Ou melhorando ou não. Eles estão nos observando, sentindo a nossa energia. Né? Isso é muito importante. Essa interação que acontece toda vez que a gente vai conversar, vai estudar, vai falar sobre o Evangelho, muitas vezes eles estão observando. Esses diálogos, eles são muito no pessoal. Eu gostaria que não fosse assim, eu gostaria que fossem anônimos. Ah, você conversa, você fala. Eu não aprecio que seja dessa forma, porque fica uma coisa assim muito... Ah, estão falando de você, ou eu coloquei porque é de mim. É que é um material tão rico que é necessário que venha, né? Mas de repente podia ser mais genérico, para que a gente não se sentisse assim também um pouco deslocado em relação a uma ideia de que possa existir um envaidecimento, alguma coisa nisso, porque longe de mim, por favor, em algum momento usar desse artifício, né? O que é muito importante é isso, é quando ele diz assim, a palavra que acolhe, a palavra que compreende, a palavra que aceita aqui, não importa de onde você veio, se veio de um umbral, se você veio de uma região trevosa, se você veio da rua, se você veio do traficante da comunidade, não importa para nós. Importa é recolher e dar o atendimento necessário e ter as ferramentas para que esse efeito possa surtir em cada espírito, né? Desde aqueles moradores de rua que são recolhidos por vocês, quando vocês vão distribuir comida aqui para baixo, que desencarnam com fome, desencarnam uma overdose, até aquele mago negro que vem lá do abismo, é trazido aqui e tratado da mesma maneira, da mesma forma, com as mesmas atitudes, da mesma maneira, para que eles possam sentir e perceber essa condição de mudança, que é possível que ela aconteça, que é a proposta para todos nós, para que a gente faça isso, né? Oi? Todos são tesouros. Todos são tesouros. Os que passaram, os que estão e os que vão chegar, sempre.
não é? Tá certo? Era isso o meu recado de hoje. Agradeço. Nem foi, 15 minutinhos, que foi a prece da Meire, agora os 15 minutinhos eu compensei no final. Né? Muito obrigado.